Graça e paz. Você já sentiu como se Deus estivesse tentando te alertar sobre algo? Sobre alguma coisa que está prestes a acontecer aí na sua vida? Muitas vezes nós não damos atenção ao que o Senhor quer falar conosco, não é? E deixamos esses sinais passarem despercebidos. Mas hoje eu vou te mostrar 5 sinais que Deus usa quando Ele quer falar conosco, quando Ele quer nos alertar sobre alguma coisa que está prestes a acontecer. Isso pode ser um convite também a você se alinhar com o propósito dele. E se você veio e está aqui comigo nesta mensagem, ainda é mais forte. Isso pode ser um meio dele te alertar que ele tem um propósito na sua vida e você só precisa entender. Então fica comigo até o final dessa mensagem. Se você quiser, já pega o papel e a caneta e anota. É importante. Eu quero consagrar aqui essa live ao Senhor Jesus e basear aqui a nossa ministração na palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó, capítulo 33, do versículo 2 ao 18. Eu vou ler e quero que você preste muita atenção, porque aqui é relatado como Deus fala de várias maneiras. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Aqui você vê a importância de ouvir a voz do Senhor e saber identificar os sinais que Ele usa para falar conosco, para nos alertar, porque Deus usa de muitas formas para falar conosco. Eu quero já chamar a sua atenção aqui para o primeiro sinal que Ele dá. Deus, Ele nunca nos deixa caminhar no escuro. Ele sempre manda, envia, né, formas e meios de alguém até mesmo nos avisar de tais sinais. E o primeiro deles é o vazio da alma. Quem aqui já se afastou do Senhor ou já esteve fraco na fé e naquela fraqueza sentiu um vazio na alma, como se nada pudesse preencher, nem um relacionamento, nem dinheiro, nem passeios, nem nada disso. Isso se chama ausência de Deus. E esse vazio, eu quero que você entenda, é o próprio Senhor que colocou ali no seu coração. Para que você saiba que só Ele pode preencher esse vazio. É só Ele que pode alimentar o seu espírito dele mesmo. A palavra do Senhor fala em João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, quando ele encontrou aquela mulher samaritana no poço, ele disse que ele era a água viva e que ele era capaz de saciar aquela sede espiritual dela. Então, ela tinha buscado sentido em várias áreas da vida dela e não tinha encontrado. Por quê? Porque somente Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Então, se você se afastou do Senhor e está sentindo esse vazio, ou se você ainda não conhece Jesus e está conhecendo aqui por meio desse canal Voz da Aliança e sente aí esse sinal, esse alerta, isso é Jesus, Deus, chamando a sua atenção e dizendo para você, eu estou aqui, eu sou o pão da vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo, ele é talvez o mais conhecido e talvez o menos, como é que eu vou te explicar? Talvez o menos importante, aquele que menos você dê importância, sabe? Aquele que passa mesmo despercebido. São sonhos de alerta. É quando você sonha e, além de sonhar, você sonha repetidamente. Você tem aquele sonho várias vezes e você, quando acorda, você sabe que aquele sonho ele foi importante. E mesmo assim, você não dá atenção para ele. Isso pode ser Deus te dando um alerta sobre alguma coisa que vai acontecer, ou algo que está acontecendo, ou que irá ainda, possivelmente, acontecer. Um livramento, a proteção do Senhor, né? Ele nos revela em sonhos, são várias formas. Eu quero te dar um exemplo aqui, um exemplo e um testemunho. Há dias atrás, eu tive um sonho com ratos. E aquele sonho me chamou muita atenção, porque o rato, ele é o quê? Ele é uma criatura nojenta, uma criatura, né, vil, é horrível, o rato é horrível, ele rói, ele destrói, ele é ligeiro em tirar tudo, né? E ali eu entendi que era um devorador. E eu, automaticamente, eu já ajoelhei, orei, entrei em jejum, entrei num propósito com Deus e falei com o Senhor. Que o Senhor me esclarecesse, me mostrasse aonde é que estava aquele devorador. O que é que estava acontecendo e que eu não estava vendo com os meus olhos humanos. Aí você vê a importância do sonho e de você orar quando você não entende, quando o sonho ele não é claro. Ele te mostra algo, mas não te dá direção, certo? Quando o sonho te mostra algo, mas não te dá direção. Aí você se coloca na posição de quê? De oração. Você ora e pede a Deus o direcionamento. Eu pedi a Deus. Quando foi no dia seguinte, pela manhã, eu estava orando a Deus e consagrando a minha vida ao Senhor e andando pela minha casa e já com o pensamento ligado, eu estava falando com Deus, Senhor, eu quero estar atenta e sensível, o que o Senhor me mostrar, né? Eu quero estar bem atenta. E, e eu andando pela casa, quando cheguei na sala, eu parei e senti um arrepio muito forte. Esse arrepio eu nunca senti na minha vida. Eu nunca senti o meu rosto arrepiar. E esse arrepio ele veio acompanhado de uma ânsia de vômito. Quando eu olhei para uma cadeira que eu tinha ganho há algum tempo. E essa cadeira, ela foi consagrada ao Senhor, ela foi ungida, né? E quando eu olhei para ela e senti aquilo, na hora eu entendi que aquilo era o que Deus estava me mostrando. Era o devorador, aquilo era algo que entrou na minha casa, que apesar de eu ter consagrado ao Senhor, era um objeto que não era para estar dentro da minha casa. Ali eu imediatamente ouvi a voz do Senhor e falei com meu esposo para nós retirarmos ela urgentemente de casa. Do momento que eu tirei essa cadeira de dentro da minha casa, as coisas começaram a fluir diferente. O primeiro sentimento que eu tive foi de alívio imediato, paz. Porque a paz, quando você sente a paz dentro de você ao fazer algo, isso quer dizer que Deus está alinhado à sua vontade, no propósito que você está cumprindo. Entende? Então, quando Deus ele alinha com o seu propósito, com o que você está vivendo, o primeiro sinal que ele te dá é a paz interior, e foi o que eu senti. Essa é importante. É um alerta de um sonho acompanhado de uma premonição. Vamos aí no seguinte.
O terceiro sinal é quando Deus usa pessoas, várias pessoas, para falar com você. O mesmo recado, a mesma coisa. Já aconteceu com você de você ir em algum lugar e Deus usar um profeta para falar com você um recado, e você ir em outra cidade e Deus usar outra pessoa para falar com você o mesmo recado? Ou você mudar de país e receber o mesmo recado que você recebeu há tempos atrás de um vaso diferente? Isso é Deus te alertando, falando com você, te dando confirmação, né, de algo para a sua vida, de alguma coisa que ele está passando aí para você, de um propósito, de um alinhamento, de uma promessa. O Senhor, ele é maravilhoso em tudo que ele fala conosco, que ele chama a nossa atenção. Por isso que eu falo que não ignore os sinais de Deus. Se você sentiu alguma coisa e é fora do, do seu hábito, é fora do normal acontecer, é algo que está acontecendo fora do natural. Então você tem que estar sensível, tem que estar prestando atenção, porque cada sinal emitido é um alerta de Deus falando com você. E esse sinal, como diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 18 do capítulo 33 de Jó, é assim que Deus nos livra da morte e de jogarem o nosso corpo na sepultura, né? São através de quê? Através dos sinais do Senhor, dos alertas. Por isso que temos que estar aí bem atentos. O profeta Samuel, quando ele era criança, né? Eu gosto muito de usar ele como referência para esse assunto. Quando Samuel era criança e a primeira vez que ele ouviu a voz do Senhor, ele estava deitado para dormir e ele ouviu o Senhor chamar ele e ele não entendia, porque ele era criança, ainda não tinha tido experiência com Deus, né? E ele chamou, e Deus chamou ele e ele, sem saber, foi perguntar ao profeta Eli: é o Senhor que estava me chamando? E Eli respondeu para ele: não, não sou eu. Mas da terceira vez que isso aconteceu, o sacerdote Eli, ele percebeu que era Deus falando com ele e instruiu Samuel: quando o Senhor te chamar, você diga: eis-me aqui, Senhor, aqui está o teu servo. E assim foi na vida de Samuel. Então, Deus usou alguém para falar. Deus usa pessoas para falar conosco também. E temos que diferenciar, é lógico, quem é do Senhor e quem não é. O seu interior, você mesmo, se você estiver alinhado com o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar a palavra no seu coração. Porque, como eu disse aqui no começo dessa mensagem, o Senhor, ele não nos deixa caminhar no escuro. Ele não deixa um servo seu ser enganado. Então, se você tem a presença de Deus aí na sua vida, você vai saber identificar esses sinais claros aí dentro de você, vai se confirmar. O quarto é o pressentimento. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui até a sala e olhei a cadeira. Foi o pressentimento. E ele veio acompanhado de sinais físicos. O sinal foi tão forte de Deus, né, que tomou conta aí, que refletiu sobre o meu corpo. Então, se você já sentiu aquela sensação para evitar tal lugar, tal hora, ou para não ir em tal lugar, ou para não participar de alguma coisa, isso pode ser um sinal iminente do Senhor, te avisando: olha, eu não te quero ali, esse propósito ele não é seu, foge dali, que isso não é da minha vontade. E esse sinal, esse quarto sinal, ele, tanto quanto o sonho, passa muito despercebido pelas pessoas. Porque às vezes a correria do dia, a maneira como você leva a sua vida, sabe, te distrai desses sinais. E o diabo, ele é muito perspicaz, sabe?
quando a questão é nos afastar de ouvir a voz de Deus, né? Às vezes ele até fala, mas isso é só uma impressão, mas não, isso não é nada, isso é só uma impressão minha, não é impressão. Servo de Deus não tem impressão, servo de Deus tem pressentimento. O nome já diz, antes, sentimento, é um sentimento antes de acontecer algo, não é? O nome já é muito forte, ele já diz algo muito forte por si próprio. A nossa voz interior, ela tem que estar realmente muito aguçada e alinhada com o Espírito Santo para reconhecer esse comando, porque eu mesma já passei por várias situações que Deus usou mesmo a minha consciência, né, a minha intuição, esse pressentimento para me alertar de alguma coisa que estava por vir, sabe? Às vezes até eu lembro-me claramente uma vez quando a minha filha, houve um acidente com ela na escola. No momento que aconteceu o acidente, eu estava em outro lugar e na hora o Senhor me avisou. Aconteceu algo com a Heloísa. Ali eu já me coloquei em espírito de oração e o Senhor livrou a minha filha do perigo ali de acontecer algo pior, né? Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando isso acontece, quando esses sinais acontecem, é um convite de Deus, é um convite claro de Deus, para você se colocar em oração, não é? Em oração, para que o Senhor te livre, para que o Senhor te proteja, para que o Senhor te guarde, porque o Senhor, ele é onipotente, onipresente. Ele está em lugares que nós não estamos, ele vê coisas que nós não vemos e nunca vamos poder alcançar, né? E todo sinal de alerta tem um porquê. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito por detrás, não é verdade? Todo aviso. Se você deixa de pagar aí uma conta de água ou de luz, vem o quê? Vem aquele aviso de corte, olha, vamos cortar, olha. Então, assim acontece com Deus nos avisando sobre alguma coisa, né? Nós temos que estar mesmo atentos e vigilantes, porque, veja só, não adianta só você identificar a forma que Deus está falando com você e não usar os meios que você tem, que é a sua fé, que é a oração, para combater esse mal e ir de frente com ele e falar, olha, o inimigo aqui não entra. E você blindar ali a sua casa de oração, com fé, com obediência ao Senhor. Entende? É só assim que Deus ele vai entrar na sua vida e te guardar. Amém? O apóstolo Paulo, ali no capítulo 16 de Atos, ele teve um pressentimento, né, a respeito de uma viagem que Deus disse a ele que era para não pregar na Ásia, e Deus enviou ele para a Macedônia. Ele foi livre de não fazer a vontade de Deus. Ele ouviu, ele entendeu que aquele era um recado do Senhor. Não vá por ali, ainda não é hora. Não era a hora de Paulo ir para lá e ele não foi. E assim a gente tem que estar alinhado, irmãos, com a vontade do Senhor e estar preparado para receber a palavra também, né? Porque às vezes é muito fácil a gente obedecer ao Senhor e ouvir, né, o que a gente quer ouvir. E quando o sinal do Senhor, quando o alerta do Senhor é para você não ir justamente naquele lugar que você queria tanto ir, como é que fica? Você está pronto para obedecer o Senhor? Você está pronto para fazer desse sinal o seu guia e fazer dar certo na sua vida, sabendo que você está fazendo a vontade de Deus e anulando a sua? Isso é muito importante. O quinto, ele é também muito poderoso. É acordar entre as 3 e as 5 horas da manhã. Muitas pessoas relatam, né, acordarem entre esse horário, entre as 3 e as 5 horas da manhã.
é um forte alerta, é uma sensação de alerta mesmo, né? Para você orar, para você buscar. Por que esse horário das 3 às 5 horas da manhã? Porque esse horário é um horário que para nós humanos, né, é um horário de maior quietude, né, onde está todo mundo já dormindo, descansando, está em paz, né? Ali a pessoa é convidada a orar, a buscar o Senhor, né? Pode ser também que a pessoa esteja passando por um ataque espiritual muito forte, né? Porque, veja só, enquanto para nós é um horário de descanso e tranquilidade, o mundo espiritual, ele está a bombar nesse horário, né? É um horário que tem muita movimentação espiritual, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa em tudo que ela nos fala e diz a nós. Aqui mesmo, nessa palavra que eu li para você, no versículo 15, fala: de noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos e fala por meio também de visões. Quantas vezes Deus já te alertou por meio de um sonho e você acordou ali meio perturbado, com um pesadelo, porque às vezes nem todo sonho também é de Deus, mas isso fica para outra hora que eu vou trazer para você a diferença de um sonho profético para um sonho que é direcionado aí pelo inimigo. Há ataques espirituais no sono também. Por isso a importância de você orar antes de dormir. Amém? Então, quantas vezes, às vezes Deus nos dá um sonho da parte do Senhor para conosco, para nos avisar de algo, de alguma coisa, e ali Ele nos acorda entre as 3 e as 5 horas da manhã, para que você esteja preparado para guerrear aquela luta. E você só pode estar preparado para combater e para entrar nessa guerra espiritual se você estiver orando, se você estiver buscando. O próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele tinha o hábito de orar. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Olha o que Deus fala. De madrugada, enquanto ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, o próprio Jesus, ele tinha esse hábito de orar, de buscar pela madrugada. É importantíssimo a gente buscar pela madrugada. Quando eu sofria de paralisia do sono, eu tenho meu testemunho aqui no canal, depois se você quiser procurar, eu tenho aqui. Era incrível, para você ver o quanto há movimentação espiritual, para você entender um pouco disso. Todas as noites, e era certeiro, era 5 horas da manhã, eu acordava atormentada, porque eu já tinha passado aquele terror noturno, né? Aquela experiência que só quem já teve ou tem ainda aí sabe o que é passar por isso, né? E eu acordava, só que eu não entendia que eu tinha que orar, que eu tinha que me defender daquele momento de terror, de perseguição. É algo que ninguém merece viver, é muito triste. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele foi muito bom comigo e fez com que uma mensagem no YouTube chegasse até mim, uma oração. Sabe, como essa que eu estou aqui ministrando para você, uma palavra, e eu me lembro que esse vaso do Senhor, ele orou, ele estava em direto, ele estava fazendo oração, e eu deixei essa oração correr ali durante toda a madrugada. Ali eu dormi. Ele orou o Salmo 91. Quando ele orou o Salmo 91, eu já comecei a me sentir melhor. E eu comecei a receber a minha cura nesse dia, através da oração pela madrugada. Então, não ignora. Quando Deus te levantar entre as 3 e as 5 horas da manhã, não volte a dormir. Tenha a sabedoria de acordar, levantar e buscar a Deus, porque isso é um sinal que o Senhor pode estar te mostrando que você tem a necessidade de interceder por alguém ou por si próprio. Amém? Irmãos,
essa palavra, ela veio como um encorajamento para que você ouça a voz do Senhor, para que você se atente às várias maneiras que Deus tem e usa para falar com você. Eu espero muito que essa mensagem ela tenha chegado no seu coração de uma forma eficaz e duradoura. Que a partir de hoje você veja os sinais do Senhor com outros olhos, com olhos mais atentos, com ouvidos mais afiados, amém? E que você possa ter o hábito de orar, de jejuar, de buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, ele é real e o mundo espiritual, ele não para. Eu quero fazer uma oração por você, se você me permitir, amém? Mas antes de eu liberar essa bênção na sua vida, que é a oração, eu quero te pedir a gentileza de partilhar essa mensagem com os seus contatos aí. Que você possa mandar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para ajudar a palavra do Senhor a ser expandida e levada. Esse canal tem o intuito de fazer com que você ouça a voz do Senhor e aprenda a partilhar aí a palavra do Senhor e fazer um ciclo do bem, para que você lidere vidas também, para que você seja uma bênção. E você vai começar a ser uma bênção hoje mesmo, em nome de Jesus, ao curtir esse vídeo, ao comentar e ao partilhar, colocar aí as notificações, porque às vezes eu apareço mais de uma vez ao dia ou em horários diferentes. Amém? Se você tiver um pedido de oração e quiser colocar o seu nome aqui nos comentários e de onde você está me assistindo, eu vou ficar feliz. Amém? Agora se prepare porque nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar e te engrandecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe, Pai. Nos encorajando a te buscar, Senhor Jesus Cristo, a entender como o Senhor fala conosco, meu Pai, como o Senhor quer se comunicar, como a tua presença ela é única, ela pode preencher vazio, ela pode curar, ela pode transformar. Através da tua palavra, Senhor, nós recebemos a libertação, a transformação, a restauração. Pai, que cada vida que está aqui neste momento, meu Pai, assistindo essa mensagem, tenha, Senhor Jesus, o prazer de experimentar, viver uma vida conjunta contigo, Jesus, experimentar o milagre da libertação, o milagre da confiança, da obediência, da fé, da persistência, Jesus. Entra em cada lar, meu Pai, libera, Senhor Jesus, as tuas maravilhas sobre nós, o teu conhecimento, libera a tua paz, a tua misericórdia, a tua bondade conosco. Nos dê, Senhor, uma semana de bênção, Senhor Jesus Cristo. Libera sobre nós, Pai, as tuas maravilhas, Senhor Jesus. Coloque em nós, meu Pai querido, as tuas mãos e nos limpe, nos perdoe dos nossos pecados, Senhor Jesus, para que nós estejamos aptos a recebê-los em nossa casa, Pai. Receber, sim, ao Senhor Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, em cada canto da nossa casa, em cada área da nossa vida, nós consagramos a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém. Glória a Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Que Deus abençoe vocês e conceda aí uma noite de descanso, uma semana abençoada. E até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, aqui no horário, aí no horário do Brasil, e às 22 horas no horário aqui de Portugal. Que Deus abençoe vocês.